I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo do suporte técnico da New Voice. Estaremos fazendo uma série de vídeos apresentando funcionalidades dos nossos produtos. Como vocês podem notar, hoje estaremos apresentando algumas funcionalidades do Newdiscador e especificamente de como criar uma nova campanha. Para estar nessa tela, basta estar logado com o seu login de administrador ou de gestor da sua empresa. Para vir até aqui, clique em campanhas novamente. Vai carregar, tá vendo? A mesma tela. Aproveitamos que estamos na tela de campanhas, vou demonstrar algumas funcionalidades para você. O nome da campanha, repare que ele já coloca um aviso se está no horário, dentro de um horário de funcionamento ou não. O verde significa que ela está em ativo, o vermelho aqui, ó, inativo. O percentual de quanto essa campanha já foi rodada e aqui o número de ativos atribuídos. Aqui você também tem para verificar direto o mailing da campanha, visão geral, o nosso dashboard, editar ou até mesmo deletar a sua campanha, tá bom? Mas vamos para o assunto da aula de hoje, que é inserir uma nova campanha. Então vem aqui, clique em inserir nova campanha, espere a tela carregar e vamos criar a nossa campanha. Então vamos criar a nossa campanha teste 2021, certo? Lembrando pessoal, esse nome aqui é apenas o nome que eu estou dando aqui fictício, mas você pode colocar exatamente o que deseja no campo de nome. O nome do cliente a gente pede para colocar exatamente como está aqui na barra azul. Então vamos lá, New Voice, estamos com o caps ativado, New Voice teste, New Voice teste. Só terminando. Aqui é uma descrição, tá pessoal? Isso aqui não vai para o cliente, é simplesmente, se caso o nome da campanha não tiver muito específico, uma informação a mais para o seu gestor, supervisor saber do que se trata a campanha. Aqui pessoal, nós temos dois tipos de campanhas, ativo e receptivo. A maioria dos nossos clientes utiliza a opção de campanha ativa. Provavelmente nem deve estar aparecendo essa parte de receptivo. Então simplesmente deixe em ativo, modo de campanha padrão, e aqui ó, na questão de ação primária, pode deixar em conectar com o operador. Depois eu falarei em outro vídeo sobre as funções de URA simples e URA inteligente, mas a de hoje vamos deixar em conectar com o operador. Máximo de chamadas simultâneas. Eu recomendo sempre colocar o máximo de chamadas contratadas conosco. Lembrando que temos planos de 10, 5 e até um canal. Então, nesse caso, como é uma campanha de teste, eu vou colocar 10. Pessoal, e se Ronaldo, e se eu colocar 100, 150, 200 chamadas? Ele não estará discando, a não ser que você tenha, por exemplo, 20 operadores e cada operador você tenha contratado conosco 10 canais. Aí você pode colocar 200 chamadas simultâneas. Mas caso você, por exemplo, tenha apenas um ramal e tenha contratado apenas 10 chamadas conosco, mesmo que você coloque 30, 40 ou 50, o nosso sistema irá barrar e o máximo que ele irá efetuar são 10 chamadas. Então, para saber basicamente como funciona, pessoal, você a cada um ramal você multiplica por 10. Multiplica o número de canais por 10. Lembrando que temos planos por 5, então nesse caso você vai multiplicar 1 por 5 e assim por diante, tá bom? Então vamos deixar em 10 aqui, tá ok? Gravar chamadas, essa flag tem que estar ativada caso você opte por gravar as suas chamadas. Tempo máximo para as chamadas em segundos é para operações muito específicas onde você quer que a ligação seja derrubada em tantos segundos, em tantos minutos. Geralmente deixamos 0 por ilimitado, tá bom? Aqui o período de funcionamento, então como é uma campanha de teste eu só estou colocando hoje, mas ó, você pode escolher ó, a data inicial e a data final e consegue alterar, ok?
e você vem aqui e escolhe o horário de funcionamento, tá? Tá vendo? Então nesse caso eu estou escolhendo que a campanha vai começar às 9 horas. Vou até trocar, tá pessoal? Vamos trocar. Colocar das 8 horas e eu vou colocar até, por exemplo, às 20 horas. E eu vou selecionar o meu período onde a campanha pode estar funcionando. Então eu vou selecionar, por exemplo, ela pode funcionar de segunda a sexta-feira. Para fazer isso, basta apenas clicar, por exemplo, na segunda, manter com o botão esquerdo do mouse clicado e arrastar até sexta-feira ou até sábado. Só de fazer essa configuração você ainda não inseriu um novo horário, tá pessoal? Então você tem que vir e clicar no botão aqui à sua direita, novo horário. Pronto, a partir desse momento está selecionado um novo horário. Lembrando que nosso discador tem algumas funcionalidades, então vamos supor que você queira rodar uma campanha específica de domingo das 9 da manhã até o meio-dia. Vamos supor que seja essa questão. Você pode clicar em novo horário e pronto. Você agora tem 2 horários definidos para sua campanha. E assim você pode colocar quantos forem necessários. Tá ok? Vamos descer para o próximo item. Discagem. Pedimos para que na parte de CPS e plano de discagem deixe conosco o suporte técnico da New Voice para que faça essa questão, pois o CPS em 0 fique limitado e o plano de discagem nós mesmos configuramos. No caso de Kyler ID, é uma funcionalidade, caso você tenha conosco contratado o plano de CLI, você é capaz de binar o seu próprio número. Lembrando, para isso tem que estar contratado o plano de CLI e o número tem que ser da sua empresa ou da sua pessoa física. Tempo máximo para atendimento em 0 ele fica até cair na caixa postal. Você pode definir como, por exemplo, 30, 40 ou até 20 milissegundos, que é o mínimo permitido nessa questão. O que significa esse parâmetro, pessoal? É o número em segundos que ele vai chamar no telefone do seu cliente e até mesmo derrubar. Nós aconselhamos deixar sempre em 0 para que o próprio sistema derrube a caixa postal, mas você tem a opção de trocar aqui. Fixa ou preditiva. Chegamos na parte mais interessante aqui, eu diria, da questão da campanha. Como funcionam as duas? Fixa, como o próprio nome diz, não será mudado, né? Ficará exatamente nessa agressividade. Então, se eu colocar fixa 10, significa que a cada operador meu que estiver logado, o sistema vai disparar 10 chamadas simultâneas. E lembrando que todas essas funções que eu apresentei anteriormente e mais algumas até o final dessa tela são customizáveis a qualquer momento da campanha, tá? Somente a parte do mailing que você não consegue alterar, consegue inserir um novo mailing, mas não consegue alterar o anterior. E como funciona o preditivo aqui no caso, Ronaldo? O preditivo funciona da seguinte forma: é uma inteligência artificial com protocolos que nosso discador trabalha, que ele identifica que até de 1 minuto e meio até 2 minutos é uma ociosidade padrão de um operador de telemarketing ou do seu consultor. E aí o que ele faz? Para que ele vai discar 10 chamadas? Se eu, por exemplo, coloquei preditiva 10, mas ele identificou que dentro de 1 minuto e meio a 2 minutos, o seu operador, na primeira chamada que ele foi disparado, ele atendeu. Então o que ele faz? Ele dispara apenas uma chamada. Ah, mas Ronaldo, mas aqui está 10, então para que serve o 10? Serve para o seguinte: caso aconteça de começar a aumentar esse número de ociosidade de 2 minutos para 2 minutos e 5, 2 e 10, 2 e 15, ele começa a disparar mais chamadas. Então ele começa a identificar: opa, uma chamada não está sendo suficiente, o operador está ficando muito tempo ocioso, eu vou disparar 2, vou disparar 3, 4, 5, até chegar em 10 chamadas, que é o máximo que você colocou aqui. Essa regra da agressividade máxima vale da mesma forma para a quantidade de canais, tá pessoal? Não adianta você ter 5 chamadas contratadas conosco e colocando uma agressividade de 10 achar que ele vai discar 10. Ele não vai, ele vai respeitar sempre o número máximo de chamadas. Eu aconselho, tá pessoal, sempre colocar aqui um preditiva e iniciar com 3 chamadas. Acredito que seja o ideal.
Lembrando que essa parte de ociosidade, chamadas, tem muita em relação ao seu mailing, como sua base é tratada e filtrada. Vamos descer mais um pouco. Classificador, detecção de máquina. O que significa isso? Mais uma inteligência artificial, um protocolo por trás do nosso discador que identifica quando é uma voz humana ou quando é um robô. O que significa o robô nesse caso, pessoal? Significa uma caixa postal. Então você tem a opção de habilitar ou desabilitar, como pode dizer aqui, o modo de customizado, moderado e agressivo, para que o sistema identifique se é uma caixa postal ou não. Qual que é a diferença desses parâmetros aqui? O customizado, pedimos para que apenas o pessoal da suporte técnico da New Voice mexa, que ele define vários parâmetros de análise, silêncio, a não ser que você tenha um pouco mais de conhecimento em telefonia VoIP, pedimos para que deixe apenas para o pessoal nosso aqui do suporte técnico. O moderado e o agressivo. O desabilitado, como o próprio nome diz, ele vai desabilitar essa função. O moderado e o agressivo, a principal diferença deles é o seguinte: na dúvida, enquanto o discador faz a sua leitura, se ele estiver ainda com alguma possibilidade de ser uma voz humana, no moderado ele vai deixar passar essa ligação. No agressivo, ele está com um pouco de possibilidade, 10, 15% de possibilidade de ser uma voz humana. Ele não, vai derrubar porque ele entende que, como estamos com 90, 85% de chance de ser uma máquina, ele derruba para que não caia caixa postal nenhuma. Eu recomendo vocês deixarem em moderado e atualizarem esse tempo aqui de análise em milissegundos para 2.700. Aliás, falando um pouco sobre esse parâmetro aqui, tempo total da análise em milissegundos, para que ele serve? Vamos supor que você contrate conosco um dos nossos planos que não são os ilimitados, são os de telefonia à parte, telefonia por minuto conosco. Você definindo como 2.700 milissegundos, eu sei que falando assim, a diferença do parâmetro original estava 3.000, né? Então você vai falar, nossa, Ronaldo, qual que é a diferença de reduzir 300 milissegundos? Para mim, para você que somos humanos, realmente não vai fazer diferença nenhuma, porque é menos do que um piscar de olhos. Porém, para uma máquina é tempo suficiente para que, mesmo que aconteça um atraso na classificação dela, vamos supor, você deixou aqui 3.000, né, certinho. Então em 3.000 milissegundos ele identificou, opa, é uma caixa postal, vou cortar. Até o momento que ele realmente faz o corte dessas chamadas, bateu 3.100 milissegundos. Você, a partir desse momento, se estiver numa cadência 3.36, desculpe, será cobrado, porque você já ultrapassou a questão dos 3 segundos. Então, para preservar o seu ativo, para preservar aquele seu dinheirinho precioso, a gente ainda coloca esse tipo de customização para que você consiga reduzir um pouco. 2.700 é um parâmetro bacana, e mesmo que ele atrase 100, 200 e até 300 milissegundos, que já é um tempo muito alto para ele fazer o corte, você ainda estará preservado, ok? Vamos descer um pouco mais. Fila. Questão de fila, como funciona? Temos 3 opções: sequencial, ordem de inserção e aleatória. Sequencial, ela segue a sequência do menor ramal para o maior ramal. Então, por exemplo, podem ver aqui eu tenho o ramal 99.000, 99.001, 99.002. Então, se eu passar todos esses ramais aqui para a direita, em equipes e operadores na campanha, ele vai seguir a ordem 99.000, 1.001, 1.002. Mesmo que esteja aqui, por exemplo, o 99.003 na frente do 99.000, ele vai seguir a sequência do maior para o menor. E quais as diferenças? Por exemplo, ordem de inserção, você pode ter o ramal 99.003, vamos supor que seja eu, Ronaldo. Sou o melhor vendedor da equipe, toda venda que, todo cliente que cai em mim, eu consigo fazer aquela boa prospecção, aquela boa venda. Então você quer que sempre a ligação caia para mim primeiro. Então você pode definir a ordem dos seus operadores aqui, escolher quais os operadores onde você tem o entendimento que seja melhor para cair a ligação para eles, e colocar a ordem de inserção. Ou você pode falar assim, não, realmente o Ronaldo é um bom vendedor,
é o nosso melhor vendedor, porém eu quero que todos tenham oportunidade de falar por igual. Então eu vou colocar no parâmetro aleatório, que automaticamente ele vai fazer a gestão e o primeiro que tiver disponível, independente da ordem que está colocada aqui, ele vai passar a ligação. Música de espera, padrão PABX. O que significa isso, tá pessoal? Tem padrão de espera, sem áudio e áudio chamando. É muito raro acontecer a questão de uma espera aqui no NIL Discador, porém pode ocorrer, e nesse caso o seu cliente fica numa fila de espera e toca uma musiquinha padrão PABX que a gente coloca aqui, que nós da New Voice temos o direito para poder utilizá-la. Caso você queira, você pode inserir uma música de espera da sua própria autoria ou contratar, né? Até mesmo conosco, né? Temos uma empresa especializada, parceira nossa, que faz esse tipo de áudios profissionais para você. Então consulte um de nossos consultores para a questão de valores e você pode adicionar isso daqui. Lembrando, deve ser de sua própria autoria ou você ter o name rights. Você pode colocar o áudio chamando, que é aquele famoso que fica tocando conforme vai chamando, né, o telefone do cliente, ou você pode simplesmente deixar sem áudio, desabilitado. Tempo de espera para nova chamada, um dos parâmetros mais importantes aqui do nosso discador. Como funciona esse parâmetro? Ele serve para duas questões. Primeiro, ele serve para o tempo de tabulação. Então, após cair uma ligação para o seu cliente, ficará 20 segundos, nesse caso aqui, como definimos, para a tabulação, para ele classificar se foi produtiva, improdutiva, se foi agendada, colocar uma observação qualquer do que tenha acontecido, né, em relação a esse cliente, e somente após esses 20 segundos ele vai fazer a nova descagem. Então, ele serve exatamente para esses dois parâmetros, tanto para o seu operador se organizar e fazer a tabulação dele, quanto para começar a iniciar a nova descagem. Ele é totalmente customizável, tá pessoal? Tem operações que já entraram em contato conosco e falaram: não, nosso operador tem que fazer a tabulação enquanto o cliente estiver em linha. Então colocaram 1 segundo, certo? E após 1 segundo ele já começa a discar novamente. E a ficha já é automaticamente fechada. E tem operações que falaram: não, aqui é uma operação mais sensível, uma operação de pesquisa, então o operador tem que colocar várias informações do cliente. Então eu preciso de um tempo de 120 segundos. Colocou aqui, estão vendo, ele é totalmente customizável, lembrando que é em segundos. Detalhe importante aqui, pessoal, vou até colocar em cima aqui, ó, do ponto de interrogação. A gente colocou esses mini pop-ups, esses balãozinhos, para identificar cada parâmetro que vai sendo colocado aqui. Às vezes você está na dúvida, não quis entrar em contato com o suporte técnico da New Voice, porque quer aprender, quer forçar você a aprender a sua própria campanha. Lembrando, estão sempre à disposição de vocês, então utilizem os nossos meios de comunicação da New Voice. Estamos aqui exatamente para auxiliar, mas também já colocamos essa ferramenta aqui para que você se auto-oriente, ok? Uma questão bem importante aqui da nossa campanha é criar uma lista de classificação. Então eu vou vir aqui nessa lista de classificação e vou clicar no botão nova lista. Repare aqui, ó, que por padrão o nosso sistema ele tem 3 listas de classificação: produtiva, improdutiva e agendada. Então eu vou criar uma nova lista aqui para mim. Eu vou criar a lista Ronaldo. Criei a lista Ronaldo e eu falo para você assim: pô, Ronaldo, produtiva é muito abrangente. Eu posso ter uma ligação produtiva que foi atendida, eu posso ter uma ligação produtiva que ela foi uma proposta, eu posso ter uma ligação produtiva que foi uma venda, e eu quero poder classificar isso daí. Tudo bem, podemos vir aqui e digitar atendida. Vou clicar no mais e pronto, surgiu o parâmetro atendida. Vou clicar em cima de atendida e arrastar para produtiva. E assim por diante. Vou colocar proposta. Vou clicar no mais. Arrastar novamente. E vou clicar aqui e digitar mais uma outra que é venda. Vou clicar no mais e inserir.
Pronto, a partir desse momento você tem alguns parâmetros aqui de atendida proposta ou venda. Quando o seu operador colocar produtiva, automaticamente vai aparecer um campo de subclassificação para ele poder preencher entre atendida, proposta ou venda. E aí você consegue fazer as suas análises, depois gerando os relatórios num Power BI, num Excel. Aqui, ó, no caso de improdutiva, eu vou colocar alguns exemplos. Então vamos supor que seja falecido, telefone incorreto ou caixa postal. Coloquei aqui 3 exemplos. Repara que no produtiva ele me deu alguma, além da subclassificação, ele me deu uma questão de ação. Então, por exemplo, falecida, o cliente foi falecido nesse caso e eu não tenho mais interesse de ligar para ele, então eu quero excluir o número do mailing e continuar para a próxima coluna. Ou seja, ele vai excluir esse número e vai tentar na próxima. Aqui temos mais uma opção, por exemplo, não ligar mais para essa ocorrência. Então, o telefone está incorreto, eu não tenho mais interesse de ligar para isso, eu estou só desperdiçando discagens do meu discador, então eu vou colocar não ligar para essa ocorrência. Ou posso pular o número e continuar a discagem na próxima coluna. Ou seja, ele não vai mais discar para esse número do cliente, mas se o cliente tiver um segundo ou um terceiro número, aí ele fará a ligação novamente. Lembrando que toda essa parte aqui de configuração, ela é feita pela parte do gestor, tá? O seu operador ele não tem acesso a essas ações, nem a essa parte aqui de classificar o que é cada ligação. Simplesmente ele vai colocar lá produtiva e atendida agendada. Mas a parte da gestão é você que faz. Para gravar essa lista de classificação, precisa ter um nome, é obrigatório, né? Precisa ter algum parâmetro aqui e simplesmente vir aqui e enviar. Pronto. Se você clicar aqui, ó, em nova lista de classificação, terá a lista Ronaldo e ela já está atribuída à nossa campanha. Aqui, uma questão bem bacana, tá, pessoal? Pode ver que nós temos aqui 5 gestores aqui. Aliás, 6, né? Porque o 99.000 e vai até o 99.001. 5, né? Então nós temos 6 gestores aqui. Eu posso adicionar um ou mais gestores para tomar conta dessa campanha. Então nesse caso eu adicionei o gestor 99.000 e o 99.002 para tomar conta dessa campanha. Isso dá mobilidade para a sua equipe, podendo todos os gestores tomarem conta de todas as campanhas, ou permissionamento, como por exemplo, não, eu quero apenas que o gestor 99.000 tome conta dessa campanha aqui de teste, os outros eu não quero que tenha acesso. Para selecionar quais operadores vão fazer parte da sua campanha, simplesmente basta clicar aqui, ó, vamos voltar para o status original. Você pode selecionar todos de uma vez e trocar clicando na seta aqui, ou pode selecionar, eu quero o 99.003 e o 99.001 e o 99.005. Pronto, selecionei e coloquei os operadores que me interessa colocar nessa campanha. Vamos descendo um pouco mais. Aqui chegamos quase no final da questão de criação de campanha. O único parâmetro que temos agora é habilitar integração. Então nós podemos integrar com diversos sistemas de CRM. Aqui está o exemplo, por exemplo, do Panorama, mas temos integração com Finaz, Promobank, Promosys e diversos outros sistemas. Para fazer isso, nossa integração funciona em formato link. Basta apenas adicionar aqui o link de integração, selecionar qual vai ser o tipo do parâmetro e clicar em adicionar. Lembrando, pessoal, que para esse tipo de integração, entre em contato com o nosso suporte técnico e nós faremos esse tipo de integração para vocês, tá bom? Todas essas funcionalidades aqui, ó, vou girar um pouco mais rápido aqui a tela, podem ser alteradas a qualquer momento da campanha, tá bom, pessoal? Então não se preocupe caso você tenha errado algum desses parâmetros, pois todos eles podem ser alterados em qualquer momento. Vamos para a próxima tela, então clique em inserir. Aqui chegamos na parte de subir o nosso mailing. Então como faremos? Vamos colocar o nome do nosso mailing. Então no nosso caso vou colocar o nome de teste, né?
Lembrando, pode atribuir qualquer qualquer nome de e-mail. Tentativas por número. Quantas vezes você quer discar para cada número de telefone que está inserido em sua planilha? Então você pode colocar uma, claro, tem que ser maior do que uma, você não pode colocar 0, nem número negativo, ou 2, 3, 5, 10, o quanto você quiser definir. Por padrão, a gente solicita que coloque o número entre 2 e 3, porque muitos podem estar ocupados, pode não estar em área naquele momento, então o ideal é sempre colocar 2 a 3 vezes as discagens. Como funciona a nossa discagem? Ela funciona por coluna, então significa que ele vai discar 2 vezes para a coluna de telefone número 1, depois 2 vezes para a coluna de telefone número 2, depois 2 vezes para a coluna de telefone número 3, caso, por exemplo, o seu mailing tenha 3 colunas. Eu vou subir um mailing aqui, pessoal, fictício, eu só tenho o meu contato não, né? Porque nós respeitamos aqui a questão da LGPD, então um contato fictício meu. Para isso você vem aqui em selecionar mailings a ser cadastrado, mailing teste, você vai abrir o seu ambiente aqui, né? Do Windows, do sistema operacional que você estiver utilizando, e você seleciona a planilha e pede para abrir, certo? Você vai criar uma estrutura. Aqui criou uma estrutura e eu vou explicar para vocês algum desses parâmetros, tá? Antes disso, eu só quero que você selecione aqui, ignorar linha de cabeçalho, caso o seu mailing tenha cabeçalho, né? É bem importante ele ter o cabeçalho. E aqui já vamos para um dos primeiros parâmetros aqui, que é o formato dos números. Como está o seu mailing? Está em 164, ou seja, 55, que é o código do Brasil. Vamos supor, no meu caso, que sou de São Paulo, meu DDD é 11. E mais o meu número, 940 e assim por diante. Ou não, ele está em 0, no meu caso, novamente, que é 11, o DDD, e o número, 940 e assim por diante. Ou apenas o DDD e o número, que é a maioria dos mails que nós encontramos hoje no mercado. Que é o DDD, no caso, novamente, o meu 11, e mais o número 940. Eu vou abrir aqui o mailing que eu subi, tá, pessoal? Então vou estar abrindo aqui no Excel o mailing que eu subi para demonstrar algumas funções para vocês. Vou estar só minimizando ele um pouco aqui, para vocês visualizarem ao mesmo tempo aqui essa questão. Então, eu vou vir aqui na coluna de telefone, pode verificar que o meu telefone tem DDD e o número. Então eu vou estar escolhendo aqui, o formato DDD e o número. E aqui, pessoal, eu vou estar escolhendo algumas questões referentes a cada campo. Então, por exemplo, no meu caso aqui, de nome, eu tenho um nome, letras com espaço. Então eu vou estar colocando aqui o parâmetro, aqui o tipo de campo, eu vou colocar texto longo. Toda vez que você tiver letras ou números misturados com caracteres especiais, mais o espaço vazio, coloque sempre texto longo, assim como está aqui, tá? Ronaldo, espaço, Batista. Data de nascimento, aqui nós temos o campo de data, então coloque aqui data, certo? Vamos para o próximo, CPF. O nosso CPF, se vocês olharem aqui, ele possui números e ponto, hífen aqui. Então ele não é apenas numérico, tá, pessoal? Nesse caso eu tenho que colocar ele como texto, senão o nosso discador não vai enxergá-lo da maneira correta. RG. O nosso RG, no caso aqui, vocês puderem visualizar, é apenas de números. Então nesse caso eu posso colocar aqui o parâmetro numérico, apenas números. O F, como todo mundo sabe, é o estado, e no estado temos apenas texto sem espaço. Então vamos colocar aqui, texto. E no último campo, que é o de telefone, nós vamos colocar número a ser discado. Pronto, aqui nós já configuramos toda a estrutura do nosso mailing. Ah, Ronaldo, isso serve para ele estar verificando como que é cada parâmetro, para ele poder estar mostrando para a tela do seu operador corretamente. E também uma das funcionalidades bem bacanas, tá, pessoal? Na mesma campanha não é possível fazer isso.
mas em campanhas diferentes você pode fazer a troca. Por exemplo, nesse caso eu tenho um mailing com nome, data de nascimento e CPF. Agora vamos supor que eu estou agora fazendo os meus mailings ao contrário, CPF, nome e data de nascimento. Eu não vou poder mais utilizar? Claro que vai, basta simplesmente criar uma nova campanha com uma nova estrutura, com uma estrutura diferente, ou seja, você não está fixo, não está preso a um tipo de estrutura. O nome tem que ser sempre a primeira coluna, o telefone tem que ser sempre a 14ª coluna. Não, aqui no nosso mailing você pode estar alterando. Tem uma coisa, uma parâmetro, né, bem interessante aqui no nosso indicador, que é o fato de poder editar ou não as informações. Então, aqui você deixando marcado ou desmarcado, no caso como eu deixei aqui, o seu operador vai poder ter a opção de ir lá no mailing tirar ou acrescentar caracteres. A maioria dos administradores do mailing, por segurança, deixam que não possa editar, tá ok? Então a gente coloca aqui. Uma outra questão bem interessante é caso você queira colocar uma coluna que não existe no seu mailing original. Então você pode, vamos supor que queiramos criar uma coluna, por exemplo, de margem. E nessa margem vai ter o valor em dinheiro, mas apenas números. Então eu vou colocar aqui numérico. Pronto, basta eu simplesmente adicionar esse campo à estrutura e pronto, eu tenho já um campo onde o operador pode preencher. Nesse caso, é fundamental deixar o pode editar, senão vai ser apenas um campo sem funcionalidades. Eu vou estar excluindo, tá, pessoal? Porque não tem necessidade, mas vocês já verificaram como funciona. Uma outra questão bem bacana é não se atrapalhe um pouco com essa sopa de letrinhas, mas é importante a gente citar. O seu mailing do Excel pode ser em 3 formatos: XLS, XLSX e CSV. O que funciona? Como que é cada detalhe desse? O CSV é um separado por valores, geralmente quando você extrai de algum sistema em nuvem, né, e que esteja no seu servidor. O XLS, que é o formato do Excel mais antigo, que vai de 97 a 2003, e o XLSX, que é o Excel atual. Por exemplo, no momento estamos usando o Excel 2019 no Office 365. Então você tem essas 3 opções aqui, ó, vários formatos de número. Você pode alterar o formato da estrutura do seu mail. Então veja como utilizar o Newscador é simples e tem muita opção e vantagem para você. Bem, chegamos no 99% da nossa campanha. Agora basta apenas clicar em inserir que ele vai subir os números. Nesse caso foi muito rápido, tá, pessoal? Dependendo, se você tiver 10, 20, 100 mil números, ele vai demorar um pouquinho a mais, cerca de 1, 2 ou 3 minutinhos para ele carregar todos. Nesse caso, como vocês puderem ver no meu mailing, ele só tem um contato, que é o meu contato. E se deu tudo certo, vai estar aparecendo aqui, ó, 0% e a quantidade de números que foram inseridos. No meu caso, como só foi um, ele só coloca um. Quer confirmar uma prévia da tela do operador? Clica aqui, ó, visualizar números do mailing e clica aqui, ó, no lápis para editar dados do mailing. Aqui, pessoal, ele traz para você uma prévia: nome da campanha, cliente, o status da campanha, nome do seu cliente, data de nascimento, CPF, RG, todos os dados que a gente subiu. Lembra da nossa lista de classificação? Vamos verificar se deu tudo certo? Vamos colocar produtiva e vamos ver, ó, tem aqui as nossas questões aqui, ó, fechado, atendida, proposta e venda. Temos as nossas questões lá da subclassificação já colocada aqui. Parâmetro bem legal de se testar também, pessoal, agendada. Pode ver que toda vez que você coloca agendada, ele naturalmente sobe um campo de data e de horário para qual vai estar sendo colocado esse agendamento. O operador, no caso, lá vai ter salvar. No nosso caso seria clicar em atualizar, mas eu não quero colocar agendamento, não quero alterar nada, então eu só vou pedir para voltar aqui. E se eu for para teste 21 aqui no azulzinho aqui em cima, eu já vou ver a minha campanha, o dashboard dela,
que no momento ela está inativa, os operadores que eu coloquei e toda a parte de gráficos que eu estarei explicando em um outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido bacana e interessante para vocês. Ficou um pouquinho longo, mas acredito que qualquer um depois que assistir esse vídeo vai conseguir estar fazendo as nossas campanhas com muito mais facilidade e agilidade. Curta nossos vídeos nas nossas redes sociais, divulgue no YouTube, no Instagram, todo o nosso conteúdo aqui da New Voice, para que nós possamos até estar produzindo mais conteúdos para vocês. Tá ok? New Voice, telefonia com tecnologia e inovação.